Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para lecionar a aula virtual da Escola Bíblica Dominical. Nós temos nos valido neste tempo da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje vamos estudar a lição que está registrada entre as páginas 120 e 124, a lição de número 26, o estudo de número 26, cujo tema é a Igreja do Senhor de volta aos primórdios, o canto da reforma. Para tanto, eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que serve de base para a nossa reflexão. Este texto está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, portanto, carta aos Colossenses, lerei no capítulo 3, a partir do versículo 15 até o versículo de número 17. Preste atenção no que esse riquíssimo texto tem a nos dizer. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando sempre graças por Ele a Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Como disse, repito, um precioso texto da palavra do Senhor para nos inspirar. Hoje nós vamos conversar sobre a música da igreja num período importantíssimo da história do cristianismo. Nós vamos conversar sobre a música no período da Reforma Protestante. A Reforma Protestante se deu na Europa, sobretudo, no período do século XVI. Esta foi uma ação que compreendeu alguns aspectos importantes da obra de Deus e que tocou profundamente mudanças que até hoje se fazem sentir em nosso meio. A história da humanidade nunca mais foi a mesma, a história por si só nunca mais foi a mesma, a história do cristianismo então nem se fala, nunca mais essa história foi a mesma, porque literalmente a Reforma Protestante mudou a maneira de enxergar o Evangelho, mudou a maneira de enxergar a igreja, mudou a maneira de enxergar Deus, mudou a maneira de enxergar a vida cristã. Esta reforma começa com um homem denominado Martinho Lutero, um monge alemão. Martinho Lutero, ele escreveu 95 teses com o afã, com o intuito de provocar a igreja à reflexão. Ele queria verdadeiramente que a igreja fosse reformada. Nunca foi sua intenção, como tampouco foi a intenção da grande maioria dos reformadores, com exceção daqueles que eram mais radicais, como por exemplo os anabatistas, romper com a igreja. Pelo contrário, eles queriam promover no seio da igreja uma verdadeira reforma. E com estas 95 teses que Martinho Lutero elencou para destacar a importância de fazer um retorno às Escrituras, um retorno à graça de Deus como instrumento de salvação, ele provocou não só a igreja da época, mas a igreja de todos os tempos que vieram depois desta reforma protestante. Martinho Lutero e os demais reformadores literalmente fizeram a história, eles marcaram a história da humanidade. Uma das questões, e aí vamos voltar à questão da música propriamente dita, uma das questões que a reforma protestante repensava no que diz respeito à igreja era a questão da celebração. Infelizmente, como vimos nas lições passadas, em especial na lição anterior, as celebrações culticas aconteciam com o sacerdote de costas para a congregação. Isto criava um distanciamento enorme.
não era apenas o fato de estar de costas para a congregação que distanciava a igreja do povo, o clero do povo, o sacerdote do povo, mas o fato também de todas estas celebrações acontecerem em latim. E quando eu digo todas as celebrações e as celebrações no todo, eu não me refiro apenas à homilia propriamente dita, mas também às músicas que eram entoadas. Como vimos aqui, percebemos, não só pelo desenvolvimento da igreja no período de Constantino, do imperador Constantino, mas também na época do Papa Gregório I, houve um interesse enorme de que as músicas fossem trabalhadas sempre no nível do sofrimento. E estas músicas, elas eram literalmente trabalhadas em latim ou cantadas em latim na igreja. Então a homilia acontecia em latim, as músicas eram entoadas em latim por um grupo seleto, um coro gregoriano, digamos assim. Isto implicava mais distanciamento entre o povo e o culto propriamente dito. Este povo passou a ser mero assistente, o que não significa que entendia alguma coisa, porque a grande maioria não entendia absolutamente nada do que acontecia nas missas, do que acontecia nas celebrações culticas. Mas com a reforma protestante, a música se transformou em uma verdadeira arma. E eu não digo isso num sentido pejorativo. Ela se transformou numa verdadeira arma para instrumentalizar a congregação, porque a reforma protestante teve a propriedade, no que diz respeito à música, que é o assunto que nos interessa aqui, esta é a faceta da reforma que vamos estudar. A música, ela passou a ser instrumento de aproximação entre o povo e Deus. E vale lembrar que desde o tempo em que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, a palavra do Senhor diz que passou a haver um livre acesso entre o homem e Deus, de tal forma que os distanciamentos não devem mais acontecer. A religiosidade nos distancia de Deus, mas a religião verdadeira, isto é, Jesus Cristo, nos aproxima de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E a palavra o descreve em João capítulo 14, versículo 6, como o caminho, a verdade e a vida, sem o qual ninguém chegará ao Pai. Então eu e você precisamos ter o entendimento de que a música, ela é um instrumento de aproximação, uma vez que se torna elemento de culto. E com a reforma protestante, a música passa a ter uma outra visão, pelo menos em grande parte dos reformadores, na visão de grande parte dos reformadores, melhor dizendo. Eu queria então, sem mais delongas, chamar a sua atenção para alguns aspectos que estão aqui nos tópicos destacados desta lição de hoje. E vamos ao primeiro tópico, eu peço licença a você para lê-lo. Posicionamentos radicais. Como eu disse agora há pouco, a reforma protestante passou a enxergar uma série de aspectos no culto, inclusive, de maneira diferente do que enxergava neste período em que havia uma espécie de escuridão. Chegamos a um período da Idade Média em que há literalmente uma iluminação na mente das pessoas e chamamos inclusive este período de iluminismo, do ponto de vista histórico. Então, neste iluminismo que começa sobretudo com a reforma protestante e que vai avançar inclusive no que diz respeito à ciência e às artes, a palavra do Senhor começou a ser valorizada, só a Escritura, isto é, só a Escritura passou a ser via de regra, de prática na existência da igreja. Martim Lutero, inclusive, com os demais reformadores, eles percebem que a salvação era pela graça, mediante a fé. Isto não vem das obras, não vem de nenhum de nós, é um dom de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Há aqui pelo menos dois reformadores que eu queria destacar, porque o tópico propõe uma reflexão sobre o radicalismo.
E é bom lembrar que, a despeito da reforma ter sido fundamental e se estabelecido como um grande divisor de águas, nem tudo são flores na reforma protestante. É bom que você saiba disso também. Havia radicais no meio desta reforma protestante que queriam literalmente puxar a igreja para um outro extremo. Ela vinha de um extremo, onde a escuridão doutrinária tomou conta, onde o clero passou a determinar as diretrizes da igreja, uma igreja que não se concebia como uma igreja passível de erro, pelo contrário, havia ali a crença da infalibilidade papal, a infalibilidade da igreja. A igreja não erra, pelo menos não nesse período da escuridão, da Idade Média, mas com o iluminismo cristão, com a reforma protestante, isso passa a ser enxergado de outra maneira. E a palavra do Senhor passou a ser verificada de forma excepcional, extraordinária. E aí vale algumas observações. Eu queria destacar pelo menos 2 elementos que fazem diferença nesta reforma e que tem tocante instrumentalização na música da igreja naquele período. O primeiro deles é um homem chamado João Calvino. João Calvino era um francês e teólogo cristão que tinha uma enorme preocupação com a música na igreja. João Calvino, ele entendia que a música deveria ser cantada na letra de forma que as pessoas pudessem entender, pudessem compreender e refletir. Então, João Calvino trabalha a ideia de que os salmos deveriam ser resgatados e serem cantados na igreja. É impressionante que, apesar deste pequeno avanço, digamos assim, ele era bastante radical. E na medida que era radical, ele entendia que apenas os salmos deveriam ser cantados. E aí ele já começa a cometer um erro que eu posso chamar de erro crasso, porque infelizmente ele, guardadas as devidas proporções, fez basicamente o que a igreja andou fazendo neste primeiro período da Idade Média, na Alta Idade Média. Ele, infelizmente, selecionou na Bíblia o que lhe interessava. E aí há uma observação importante. Nós temos que tomar muito cuidado, especialmente no que diz respeito ao culto, porque normalmente o radicalismo nasce no coração do servo de Deus quando ele quer fazer recortes na Bíblia, quando ele quer extrair da palavra de Deus somente aquilo que lhe interessava. Você se lembra do texto que lemos há pouco, aos Colossenses? Texto este que foi escrito pelo apóstolo Paulo no primeiro século da era cristã. Ele diz que nós devemos cantar, louvar a Deus com gratidão no coração, entoando salmos, hinos e cânticos espirituais. Já conversamos sobre isso em outras lições e não podemos perder isso de vista. Mas João Calvino, ele selecionou apenas aquilo que interessava. Segundo ele, qualquer outro tipo de música, até porque as artes à época estavam a serviço da igreja romana, ele entende, João Calvino, que a música que não fosse baseada em salmos, esta música era literalmente profana. Então, ele radicaliza a questão da música e aposta apenas nos salmos. Embora os salmos devam fazer parte da liturgia, devam fazer parte da ordem de culto da igreja, é bom que se diga que não são apenas os salmos, mas João Calvino entendia assim. Um outro reformador que também teve comportamento radical e que diz respeito à música é Zwinglio. Zwinglio era suíço de nascimento e, como eu disse há pouco, a reforma se deu em toda a Europa, na Alemanha, na França, na Suíça, na própria Itália e em tantos outros lugares, Portugal. E é interessante lembrar que Zwinglio, suíço, ele era ainda mais radical, porque Zwinglio não aceitava nenhum tipo de música no culto. Para ele, só a Bíblia interessava, só a palavra de Deus. E aí, isso me impressiona ainda mais do que já ficara impressionado com João Calvino, porque Zwinglio literalmente faz vistas grossas na palavra de Deus àquilo que não lhe interessava. Ora, se ele está dedicando à palavra de Deus status
de poder de determinar o que eu e você devemos ou não fazer com a nossa própria história e, sobretudo, com os cultos que nós prestamos ao nosso Deus, como selecionar aquilo que não é interessante segundo a sua visão pessoal? Zwinglio, ele se comporta como alguém que não quer negociar. E no seu radicalismo, ele entende que cada culto deveria ter apenas a leitura da palavra de Deus e a pregação. Portanto, ele aposta apenas na homilia, que é a palavra grega para discurso religioso. E ele vai então mais além, ele vai mais longe no radicalismo do que o próprio João Calvino, que na minha avaliação, pelo menos nesse aspecto, embora ele tenha, e o Zwinglio também tenha, muitos aspectos interessantes que devem ser avaliados em alta conta, mas no que diz respeito à música, na igreja, os dois, no meu entendimento, e aí vou dizer como os adolescentes diriam nesse tempo, mandaram muito mal, porque literalmente eles se posicionaram num extremo que literalmente trouxe algum prejuízo. E eu e você temos que tomar imenso cuidado, porque há alguns de nós fazendo a mesma coisa na igreja. Lembra daquela discussão que tivemos algumas lições atrás, quando nós falamos sobre a rivalidade entre cânticos e hinos? Basicamente, muitas vezes nos comportamos como estes radicais que acabo de mencionar e que historicamente, embora tenham trazido uma importante contribuição para a história do cristianismo, também cometeram erros, como eu disse há pouco e repito, erros crachos, isto é, erros gravíssimos que eu e você muitas vezes cometemos quando nos comportamos como eles se comportam, isto é, com radicalismo. Mas o segundo tópico mostra que a história teve a oportunidade de ser reescrita, ainda dentro deste período da Reforma Protestante. E o segundo tópico da lição é buscando o ponto de equilíbrio. Gostei desse tópico porque na minha avaliação, na minha modesta avaliação, é de fundamental importância que eu e você trabalhemos a ideia de equilíbrio. Isso vale para tudo na vida, não apenas para a música na vida da igreja. Mas a música da igreja também precisa contar com equilíbrio. Não se esqueça disso. O equilíbrio, ele tem a ver com aquilo que foge dos extremos. Sabe por quê? Porque os extremos são muito perigosos. E quando nós pensamos em radicalismo, nós pensamos em extremo. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Aliás, esta polarização, que inclusive nos nossos dias vem atingindo até a política, traz sérios prejuízos. Enquanto ficamos preocupados em polarizar as questões, nós deixamos de avaliar com responsabilidade aquilo que é central. Isso acontece na igreja também. Muitas vezes estamos nós do lado de cá, como réis mortais, condenando os políticos, mas por vezes nós estamos fazendo a mesma coisa na vida da igreja. E me encanta a figura de Martinho Lutero, que, como disse há pouco e repito, não tinha a intenção inicialmente de romper com a igreja. A sua intenção era de provocar, promover uma reforma na igreja. Eram protestos que ele fazia, protestos baseados em 95 teses que resumiam o seu pensamento, a sua visão, a sua avaliação e que, de certa maneira, foram mal interpretados pela igreja à época, mas Martinho Lutero, um alemão de nascimento, desenvolveu uma visão extremamente equilibrada no que diz respeito à música. Ele também era radical em alguns outros aspectos, mas no que diz respeito à música, ele foi um grande, entre aspas, salvador da pátria. Por quê? Porque Martinho Lutero trouxe uma visão extremamente equilibrada. Aliás, falando um pouquinho sobre a biografia de Martinho Lutero. Martinho Lutero, por exemplo, foi responsável por traduzir o Novo Testamento para o alemão. Lembra que há pouco eu disse que a igreja tinha um compromisso de distância, era literalmente um compromisso, era uma visão determinada pelo clero de distanciar a congregação. Pois bem, Martinho Lutero faz o caminho inverso, ele quer aproximação com esta congregação. E ele percebe na música um elemento fantástico para tanto. A Bíblia diz que nós precisamos buscar este equilíbrio. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui aos Colossenses ensina que nós devemos cantar com salmos, com hinos, com cânticos, para não esquecer o passado e não perder o futuro, estando no presente.
E eu e você precisamos ter isso em mente. Equilíbrio é a palavra de ordem para tudo na vida, em especial para a música, porque é o assunto que nos chama a atenção aqui, especialmente a música sacra, a música cristã, a música da igreja, a música de louvor e adoração ao nosso Deus. Então Martim Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão porque queria que o povo tivesse a Bíblia na mão. Ele entendia, partia do pressuposto que se as pessoas tivessem a palavra de Deus na mão, elas poderiam interpretar, porque foi assim que ele conheceu a verdade. E nós sabemos, pelo que a Bíblia também nos ensina, que na medida que conhecemos a verdade, somos libertos. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Esta palavra tem o poder de nos santificar, como disse Jesus. Senhor, em sua oração, ele declarou uma oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós não podemos nos perder disso. O Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Martim Lutero entendeu tudo isso e ele compreende que a salvação não é pelas obras, mas pela graça de Deus mediante a fé. E o faz porque leu a Bíblia. Então ele queria popularizar a palavra de Deus. E ele pulveriza a palavra de Deus na medida que ele distribui exemplares deste texto em alemão, para que o povo alemão pudesse compreender na sua própria língua. Martim Lutero não era apenas um teólogo, não era apenas monge, não era apenas um reformador protestante. Martim Lutero era também músico. Ele era instrumentista e compositor. Para você ter uma ideia, Martim Lutero foi o grande autor do hino de número 323 do cantor cristão Castelo Forte, uma marca importante da música no período da Reforma, porque a Reforma passou a usá-lo como um hino. Então, Martim Lutero teve realmente um trabalho excepcional, mas não parou por aí não. Martim Lutero entendia que os cultos precisariam ser abrilhantados com a participação da congregação. E Martim Lutero cria no seio da igreja uma tendência à época, porque as artes já estavam assumindo este comportamento, ele cria o coro na igreja. Interessante, o canto coral na igreja vem com Martim Lutero, não com Gregório I, porque lá só o clero fazia o canto gregoriano, agora não. Agora Martim Lutero quer a participação do leigo, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. E esse trabalho de Martim Lutero foi fantástico, porque a igreja passou a louvar com o canto coral. E me encanta porque mais adiante há um grande compositor, também instrumentista, chamado Sebastian Bach, que tem um nome marcado na história da música mundial em todos os tempos. Ele teve uma visão cristã e ele compôs peças inteiras para serem entoadas em canto coral, como por exemplo o oratório de Handel, que fez uma diferença na história da igreja e até hoje é cantado. Aleluia de Handel. Muitas pessoas se encantam quando um coro canta esta música, especialmente quando faz aquele fechamento sob regência de um regente, um músico, um musicista realmente de primeira linha. Nós fomos abençoados quando percebemos, enquanto servos de Deus, e estou falando isso em tom retórico, porque me refiro à história, quando percebemos que o equilíbrio é o grande centro de convergência para o Evangelho e para a mudança das pessoas. Infelizmente, nem todo mundo consegue compreender isso, especialmente no que diz respeito à música. Eu quero fazer uma insistente propagação aqui. Não podemos nos ater a um ou outro, ou ao cântico, ou ao hino, ou ao salmo. Nós precisamos de maneira equilibrada e este é mais do que um aspecto de propagação da verdade. Este é um apelo ao seu coração, que você entenda que o culto é para Deus. E o manual de vida, a nossa única regra de fé e prática, só a Escritura, a palavra de Deus, diz que temos que cantar hinos, cânticos e salmos. Não se esqueça disso, jamais.
Eu queria chegar ao terceiro e último tópico, porque ele também é de fundamental importância, e assim fecharmos o nosso estudo. O canto da reforma se torna exemplo para outros cultos. A partir deste momento, a igreja passa a experimentar uma nova dimensão, uma dimensão fantástica, que trouxe, especialmente no século XVIII, algo que mudou a trajetória da igreja. Os irmãos Wesley difundiram no século XVIII a música como elemento de evangelização. John Wesley foi um dos pilares da evangelização no século XVIII e até hoje é lembrado como sendo de fundamental importância para a difusão da Igreja do Senhor sobre a face da terra. E os irmãos Wesley entendiam a música como um elemento de mudança. Antes de os irmãos Wesley assumirem a música como um elemento de transformação, de mudança na vida da igreja, as igrejas alemãs em especial começaram a cantar e louvar em cultos até que passavam do templo. John Wesley e seu irmão, os irmãos Wesley, tiveram uma importante contribuição. Eles começaram a entender que a música deveria ser usada em apelos, porque a música mexe com as nossas emoções. Quando a pregação é feita, sempre ao final, a partir dos irmãos Wesley, sobretudo, quando a música entra numa pregação de fundo e, acima de tudo, com uma letra que chama, que convida o pecador ao arrependimento, isso tem um poder sui generis, porque realmente mexe com as emoções das pessoas, de tal maneira que a sua razão e sua emoção passam a andar conjuntamente. Há um equilíbrio, não é? Você não está nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você faz, repito, uma convergência. E este ponto foi muito bem entendido pelos irmãos Wesley. De lá para cá, tantos evangelistas se utilizaram da música. Moody, Spurgeon, também, ultimamente, o grande pregador norte-americano Billy Graham e tantos outros que têm feito história, Sam Tipton, que hoje se utilizam da música para a evangelização. Portanto, a música não é só para adoração no culto. A música é também para reflexão, isto é, para mudança de mente, para levar o ouvinte da palavra a entender quem Jesus é, o que Jesus pode fazer por ele e como esta música graciosa, e quando digo graciosa, quero me valer aqui de dois sentidos, não apenas por ser uma música agradável, mas sobretudo por conter a graça de Deus. Esta música graciosa faz diferença. Então, quando nós entendemos isso, o culto é enriquecido, o Deus Todo-Poderoso tem liberdade para agir em nosso meio e a nossa vida se transforma. E as pessoas que ouvem a palavra são também transformadas. Eu quero agradecer a sua participação nesta videoaula, quero desafiá-lo a se colocar sempre nesta brecha, a brecha do equilíbrio, que tem como base a palavra do Senhor. E assim, a nossa música fará toda a diferença. A música que adora e exalta a Deus. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical, se Deus quiser.